Conhecer a história pelo relato de quem fez a história. O livro O Movimento Operário no ABC Paulista, contado por seus autores, traz o depoimento de 18 operários que viveram intensamente o movimento sindical nas décadas de 50, 60 e 70. Eles contam a repressão e a perseguição que sofreram. Cada um com uma linha política diferente, cada qual com sua ideologia, mas todos lutando por um Brasil melhor e mais democrático. Um livro para conhecer o mundo e boa parte da história do Brasil pelo ponto de vista da classe trabalhadora. O movimento operário brasileiro surgiu no início do século XX, com anarquistas e comunistas fazendo greves e lutando por melhores condições de salário e de vida. No ABC Paulista, a industrialização chegou por volta de 1950. Portanto, a luta dos operários na região começou bem antes de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se destacar como líder sindical no final da década de 1970. Os amigos Derli e Cido fazem parte dessa história. Cido era religioso, seminarista da Igreja Católica e decidiu entrar na luta através do movimento sindical. Entrei numa fábrica falsificando a minha escolaridade e entrei para trabalhar como faxineiro. Foi na Ibrap, do Grupo Philips, em Capoava. Esse foi o meu primeiro emprego como metalúrgico. A partir daí eu me ingressei na ação popular marxista-leninista e comecei a participar da resistência à ditadura militar. Derli também era religioso, mas da Igreja Metodista. Descobriu a teoria marxista e entrou para o movimento operário. A greve para garantir a posse do Jango, e eu participei ativamente dela. Fui mandado embora da Villares por causa disso. Depois fui trabalhar na Mercedes, e aí fui mandado embora da Mercedes. Por quê? Eu encabecei uma greve na ferramentaria para conquistar o 13º salário. O meu crime, segundo a ditadura, foi pensar. Para resgatar essas histórias do movimento operário no ABC Paulista e as lutas por democracia, com depoimentos de operários que ainda estão vivos, os dois amigos organizaram depoimentos de 18 metalúrgicos que vivenciaram os anos de 1950, 60 e 70. O diferencial desse livro é que os relatos não foram escritos por historiadores e intelectuais, mas contados pelos próprios trabalhadores. Isso é aquilo que se pode se chamar democracia, entendeu? Então, de você fazer um livro de que ele expressa vários níveis de conceitos ideológicos em função da questão da luta e do trabalho. O objetivo desse livro é trazer essa história principalmente para os jovens de hoje. Quer dizer, eu acho que o futuro desse país são os jovens de hoje. 50 anos depois do golpe militar, diversas comissões da verdade foram instaladas em todo o Brasil para investigar o período da ditadura militar e apontar os culpados. Mas tanto Derli quanto Cido lamentaram que os responsáveis pela repressão, torturas, desaparecimentos e mortes não foram punidos. A lei da anistia não é uma lei, foi uma lei de perdão, de conciliação. Mas coisa não se concilia com torturador. Para mim, torturador, ele tem que ir para a cadeia. Essa primeira edição do livro O Movimento Operário no ABC Paulista, contado por seus autores, será distribuído gratuitamente e foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal e Sindicato dos Bancários do ABC. A segunda edição será vendida a preço de custo. Contatos pelo e-mail acorda.abc@institutocentrodememória.org. É um livro perfeito para um jovem que quer entender o mundo do ponto de vista da classe operária.